Salmo 18, a partir do verso 1, diz: Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Amém. Amados, esse Salmo 18 é uma oração do rei Davi. Uma oração tremenda. A maioria dos salmos são orações que o rei Davi fez, cânticos, louvor, adoração. E aqui nesta primeira etapa, do verso 1 ao verso 3, nós vemos declarações de Deus ser fortaleza, ser rochedo, lugar forte, libertador, força da minha salvação, alto refúgio. Invocarei o Senhor, digno de louvor, ficarei livre dos meus inimigos. Davi está fazendo esta primeira parte desse salmo com todas essas expressões, mas há um motivo, há um porquê. Significa que ele esteve numa situação em que ele precisou de um rochedo, de um alto refúgio, de força, de fortaleza, de um lugar forte, de um libertador. Ele precisou disso. E ele encontrou isso em Deus. Ao encontrar isso em Deus, depois que ele foi livre, liberto, e achou um alto retiro, aí então ele entoa esse cântico, esse salmo, essa oração, em gratidão ao que Deus operou pela sua vida. Porque você observando no versículo 4, ele vai dizer: cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Queridos, Davi era um homem chamado por Deus. Davi tinha um ministério tremendo, que até tipificava o ministério do próprio Senhor Jesus, porque Davi era profeta, rei e sacerdote. Davi, uma posição e um chamado inegáveis. Todavia, ele diz que cordéis de morte me cercaram. Ele está se demonstrando em uma situação que não foi fácil. E ele está mostrando que essa situação em que Deus o livrou vai justificar o porquê dele estar agora formulando esse salmo com essa introdução tremenda a respeito de Deus. Querido, é necessário você entender que às vezes, como já dissemos, os céus são de bronze. Às vezes você ora e não vê resposta, você lê a palavra e não sente nada, você louva e o louvor fica atravancado na garganta. Amém? Você já viveu isso? Claro que quem tem uma caminhada no Evangelho já viveu isso. Tem dia que parece que todas as portas e as comportas estão fechadas. Você começa a questionar a palavra de Deus, questionar no bom sentido. Senhor, está escrito, batei, batei, abrir-se-vos-á. E você bate, mas você não vê nada se abrir. Você olha ao redor, não vê solução. Você simplesmente se vê naquele momento procurando, tentando encontrar as tuas próprias falhas,
os teus delitos, os teus pecados, a tua mente vai rebuscar todo o teu dia para que você encontre uma justificativa de os céus estarem tão fechados. E você chega ao ponto de questionar: Deus me abandonou. Essas angústias fazem parte. São momentos que fazem parte da história de um povo com Deus. Mas e neste silêncio? Então onde está Deus? Deus continua no seu santo templo e cale-se diante dele toda a terra. Ele é tremendo. Porque Deus precisa nos ensinar a andar por fé e não por vista. Às vezes nós estamos tão acostumados: Senhor, o céu abre, e lá vem tudo que é bênção, cai na mesma hora. Há uma promessa: antes que clamem eu direi, eis-me aqui. Há essa promessa gloriosa e todos nós também já desfrutamos dela. Mas nós não podemos esquecer que às vezes os céus estão cerrados. Você vai clamar, você vai correr da sala para a cozinha, da cozinha para o banheiro, do banheiro você vai para o quarto, você vai ajoelhar, você vai pensar em se abster de todas as coisas, você vai pensar em subir monte, você não vai sentir Deus. Há esses momentos, porém onde está Deus? Eu sou a tua sombra, a tua direita. Continua o Senhor dizendo. Os céus às vezes estão de bronze, meu irmão, e não é só para a sua vida. Quem mais conhece o que é um céu de bronze é um pregador do Evangelho. Esse conhece. Os que têm o compromisso de levar a palavra e sabem que eles não têm nenhuma palavra. Quando a gente começa lá 2, 3 horas antes do culto a parar e meditar na palavra e vira a página para cá e página para lá, às vezes a gente já começa a meditar numa palavra 24 horas antes, quando o Espírito de Deus traduz aquela mensagem no nosso espírito: que paz, que alegria, que gozo, o Senhor deu a mensagem. Nós já sabemos que vamos chegar no púlpito e o povo vai ser abençoado, Jesus vai falar, Jesus vai ensinar, nós mesmos vamos aprender, vamos crescer, é uma glória. Mas tem dia, meu irmão, que nós olhamos para o relógio e dizemos: Senhor, tem misericórdia, os céus estão de bronze. Tu não sente um arrepio, tu não sente uma unção, você não sente, você não vê nada, você não sente absolutamente nada, meu irmão. Você pode chorar, você pode clamar, mas Deus, que é fiel e justo, no último segundo, Ele diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te sustento, eu te esforço com a destra da minha justiça. Meu irmão, como é bom servir a Deus. Mas é inegável que às vezes as lágrimas rolam na face. Quando Deus decide nos dar uma experiência de botar o céu de bronze, meu irmão, a terra treme. A terra que somos nós, trememos. Não é fácil. E aqui, Davi: cordéis de morte me cercaram, cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Ele passou por momentos terríveis e é ele que vai escrever o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, tu estás comigo. Mas no vale da sombra da morte, Jesus está conosco, mas nós não sentimos não. Mas Ele está. Nos momentos mais difíceis, meu irmão, é hora de andar por fé e não por vista. Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, nos currais não hajam as vacas, a malhada seja arrebatada, todavia eu
me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, está tudo contrário às vistas natural, mas com as minhas vistas espirituais eu continuarei olhando para o Senhor Deus dos céus e da terra, porque o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Querido, homens de Deus também passam aflições. Essa frase, os céus são de bronze, todo grande pregador já a pronunciou, meu irmão. Todo grande pregador já fez a declaração de que tem dia que ele revira a Bíblia de cabeça para baixo e parece que não tem nada escrito nessas páginas. Você não vê nada, você não sente nada e você tem uma responsabilidade. Mas você tem uma responsabilidade que você sabe que não está dentro do seu domínio, não está dentro da sua condição. Querido, se Deus não falar, ninguém pode dizer mais nada. Por isso é que nós dizemos dia a dia, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Agora, se quando Deus mostra um chamado, mostra um ministério, às vezes vemos os céus de bronze, imagina aqueles que andam precipitadamente. Aí, meu irmão, nem no último segundo eles não veem nada. Esse que é um grande perigo. Há desânimos, há lutas, há situações contrárias. Todos os seres humanos passam pelas mesmas coisas. Tiago vai dizer que Elias era homem como nós, segundo as mesmas paixões, mas orou e caiu fogo do céu. Mas Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Ele não teve um momento que ele temeu e fugiu de Jezabel, foi se esconder numa caverna? Realmente era um homem como nós. O que deve ter acontecido na vida de Elias naquele episódio? Jó estava fora do plano de Deus. Jó estava fora da presença de Deus. Jó estava em transgressão, mas ele chegou a amaldiçoar o dia em que nasceu. Ele disse que seja arriscado aquele dia em que foi dito que um homem foi concebido. Olha a angústia daquele homem. E ele estava fora do plano de Deus em quê? Um homem que estava no centro da vontade de Deus, por isso foi deixado que o diabo atuasse daquela maneira para que Deus pudesse revelar-nos essas tão gloriosas páginas do livro de Jó. E, no entanto, ele passa por tudo aquilo. Passou pelas fases, pelos vales, pelas angústias profundas. E aí vem Jesus, que também está profetizado aqui no Salmo 22, pelo mesmo rei Davi, que diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. De noite e não tenho sossego, porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e maneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda aos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude.
Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam, abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge, como água me derramei. E todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me, livra-me, livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Quantas angústias que Davi passou, e o que ele deixa escrito é profético para aquilo que Jesus ia passar. Naquele Getsêmani, meu irmão, Jesus em profunda angústia, exatamente como mostra aqui esse cenário, muitos poderiam imaginar naquela hora que Jesus não estaria tão no centro da vontade de Deus. Vendo a sua aflição, foi lá orar. Daqui a pouco voltou, os seus discípulos estão dormindo, ele pede ajuda dos discípulos, olha, fica acordado, eu preciso de vocês, fiquem acordados, vigiem comigo, a minha alma está angustiada até a morte. Ficai aqui, vigiai, orai aí, ficai, abre os olhos enquanto eu vou ali orar. Jesus vai orar a segunda vez e a Bíblia diz que ele disse as mesmas palavras. Aí voltou, achou os discípulos dormindo de novo. Acorda aí, eu preciso de vocês. Quem vê Jesus naquela ida e volta, naquela angústia, se ajoelha na pedra, clama, suplica e vai aos discípulos ali 3 vezes. Poderia dizer assim, será que esse aí é mesmo o Messias? Será que esse aí é mesmo o Filho de Deus? Será que esse homem está mesmo fazendo a vontade de Deus? Olha a angústia dele, olha o desespero dele. E aí começa a suar gotas de sangue. E a Bíblia diz que desceu um anjo e o consolou. Queridos, é assim. Tem lutas, tem aflições, mas em todas essas coisas, escreve Paulo, somos mais que vencedores, por aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Meu irmão, se a sua vida está em angústia, se a sua vida está em tribulações, você só precisa saber de uma coisa, se Deus está nesse negócio ou não. Você só precisa fazer um check-up e olhar dentro da sua memória, se o Espírito de Deus não está trazendo um vínculo de acusação a você, descansa no Senhor. Porque as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã vão se levantar sobre a sua vida. Porque ainda que a tristeza dure uma noite, a alegria vem pela manhã e vem. Mas durar uma noite, muitos já passaram a noite em claro, tentando achar uma resposta, tentando achar uma solução. Senhor, o que eu faço? Olha, quando raiar o dia, que decisão eu vou tomar? Senhor, olha a situação, o que eu vou fazer? Como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou sair daquilo? Quando a pessoa clama, não vê resposta, mas chega uma hora que Deus vem e diz, aquietai-vos, sabei que sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Então, meu irmão, prepara-te para o dia em que você vai orar e os céus vão estar de bronze. Você vai saber que mesmo debaixo dos céus de bronze, reina um Deus na tua vida.
tudo pode parecer contrário, como se diz o ditado, pode parecer que você esteja remando contra a maré, mas você vai chegar lá. Há desânimos, há cordéis de morte, como diz Davi, mas a partir do versículo 23 ele diz assim: vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós descendentes de Jacó, glorificai, temei a todos vós descendentes de Israel, porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam, o vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as gerações das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor, ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Querido, pode parecer que esteja faltando tudo em momentos de angústia, mas a tua posição tem que ser o seguinte: Senhor, priva-me de todas as coisas, priva-me da vida, só não priva-me da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Cuidado, meu irmão, com essa filosofia de você estar preparado só para a bênção. Mas você tem que entender o que é a bênção. Quando Deus diz não, é bênção. Quando Deus permite muitas vezes descer a um leito de hospital, é bênção. Se foi Ele que permitiu, até lá é bênção. Quando Deus permitiu que Lázaro morresse, foi bênção. Jesus poderia ter chegado antes de Lázaro morrer, foi bênção. A angústia de Marta, de Maria, a aflição daquele povo que chorou e pranteou ali vários dias, foi uma bênção? Foi uma bênção. A leve e momentânea tribulação não se comparou com a glória que foi revelada. É isso que Deus quer nos mostrar nesta noite, que quando Ele está calado, também está trabalhando. Quando Ele está calado, também está agindo. Senhor, Lázaro está enfermo, a quem tu tanto amas. Oh, glória a Deus, porque eu não estou lá. E não vou, podem voltar vocês. Entende, meu irmão, que quando Deus não atende a tua intercessão de imediato, é porque Ele quer revelar algo muito maior. Deus poderia ter atendido a oração de Daniel. Quem vai imaginar que Daniel não orou? Senhor, tu tens poder para me livrar dessa cova de leão aí. Quem vai imaginar que ele não fez essa oração? Quem vai imaginar que Sadraque, Mesaque e Abednego não fez uma súplica para serem livres daquela fornalha? Quem vai imaginar isso? Porém, Deus cerrou-se e permitiu que eles chegassem até o fim para revelar algo maior. Qual é a angústia que está se levantando contra a sua vida? Ou amanhã, quando você despertar, de repente você vai se ver cercado por uma série de situações, meu irmão. E você vai precisar andar por fé e não por vista. Senhor, não estou te vendo. Mas Deus não se escondeu. Lembra aqueles no caminho de Emaús? Jesus estava ali do ladinho deles, mas não se deu a conhecer. Porque eles não tinham que ver Jesus para crer, eles tinham que ter credibilizado a palavra que ardia no coração deles, que eles já tinham recebido em Jerusalém. Lâmpada para os nossos pés é a
palavra e luz para o nosso caminho. Temos que andar por fé na palavra. Meu irmão, ainda que os céus se tornem de bronze, a palavra é viva e eficaz e fará aquilo que lhe apraz. Meu irmão, se você é daqueles crentes que precisam de sinais, você corre um grave perigo, porque Deus pode te mandar para alguns lugares onde não terá sinais. Muitos missionários estão em lugares onde não há sinal algum, meu irmão, e você tem que chegar lá com a palavra para dali começar os sinais. Os sinais estarão a partir da sua vida. E tem crente que chega nos lugares querendo ver sinais no lugar, esquece que ele que é mandado para ali começar os sinais. Vai com a palavra e você verá a glória de Deus. Angústias, céus de bronze, muralhas, covas, fornalhas, vale da sombra da morte, tudo isso faz parte do Evangelho. Cuidado com a filosofia de que é tudo festa. Não é tudo festa não, meu irmão. Tudo será festa lá no céu, mas aqui, meu irmão, acredite. Quando a gente ouve algumas fitas de alguns missionários contando certas coisas, a gente vê que realmente Deus não pode enviar qualquer um para certas obras. Tem obras que só poderão ser feitas com pessoas muito especiais. Pessoas que declaram e realmente vivem. O viver é Cristo e morrer é lucro. Porque tem muito crente sendo realmente martirizado ainda nos nossos dias. Amém? Que você guarde essa palavra. Porque amanhã pode se levantar uma angústia sobre a sua vida. E você não tem que dizer aonde está Deus. Você tem que continuar firme, sabendo que Ele entrou contigo no vale, que Ele entrou contigo na fornalha, que Ele entrou contigo na cova. Não pergunte onde está Deus, não afronte Deus dessa maneira. Diga, Senhor, eu não estou te vendo, mas eu sei que Tu estás comigo, a Tua palavra está em mim, a Tua vara e o Teu cajado vão me consolar. Amém, meu irmão? Que essa lição seja escrita no seu espírito. Porque nós já passamos por esses momentos. Momentos muito difíceis, de angústias terríveis, em que se olha a um palmo do nariz ou a 1 quilômetro, não faz diferença. Não vemos resposta alguma, não vemos solução alguma, mas tão somente esperamos o vento passar, esperamos a luz no fim do túnel, esperamos a fornalha esfriar, esperamos Deus se manifestar na cova, e assim nós temos passado por todos os ventos e aflições, porque a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Amém. Eu quero convidar você a ficar de pé, para nós falarmos com Deus. Você já passou por lutas, você já passou por aflições, você entende bem a palavra dessa noite. Mas você, meu irmão, que não passou por lutas, você que está há pouco tempo na obra do Senhor, na casa do Senhor, você que está chegando na igreja e está colhendo bênção, 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 há tempos que a figueira não floresce, há tempos que o produto da oliveira mente, e você, se for um daqueles crentes preparados só para catar bênção, talvez você não esteja de pé num tempo mais adiante. Você tem que estar firme também, para nas horas das lutas e aflições, e nas horas muitas vezes em que você clamar, não sentir nenhum arrepiozinho da unção de Deus, ainda ali você tem que estar firme com o Senhor. Fale com Deus nesta hora. Peça a Deus que te ensine as lições do Evangelho. Peça a Deus que te ensine a estar firme quando todas as coisas forem contrárias. Peça a Deus que te ensine a estar na posição, ainda que digam como para Jesus, olha, desce da cruz, confiou em Deus, que Ele te livre.
Senhor amado, te glorificamos, porque verdadeiramente hoje te exaltamos e dizemos como Davi: Tu és o nosso rochedo, és a nossa fortaleza. Mas isto, ó Deus, porque um dia cordéis de morte nos cercaram. E nós vimos que a tua mão se moveu e despedaçou os cordéis de morte. Quando bocas de leão se levantaram contra nós, o Senhor não nos deu por presa aos dentes dos nossos inimigos. Cumpriu-se sobre nós a palavra que diz: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Peça a Deus que nesta noite te prepare para amanhã enfrentar um céu de bronze. Deus precisa de homens e mulheres valentes e valorosos, que encarem um céu de bronze, um vale de sombra e da morte, porque, meu irmão, depois da fornalha hão de proclamar: não há Deus como o teu Deus. Mas antes, declaravam apenas que aqueles judeus serviam a um Deus lá qualquer dos céus. Mas após a fornalha, após a cova, após os vales, é que todos veem que o nome do Senhor é digno de toda honra.